Olá, pessoal. Vamos aqui novamente rever algumas novidades, alguns ajustes que nós fizemos aí ao longo dos últimos dias. E é só para a gente, alinhar aqui o nosso negócio. Eu tenho recebido algumas perguntas, em relação ao entendimento, do que foi melhorado, do que foi ajustado nessas últimas semanas. Então vamos rever isso. Por exemplo, em relação ao binário, por exemplo, eu queria falar sobre a qualificação. A qualificação do binário, ou seja, o primeiro par, os primeiros dois microfranqueados. Esse primeiro par ele é o qualificador para você, patrocinador, e paga pontos apenas para a linha ascendente. Mas para você, ele é o qualificador. Mas não mexe na estrutura do bônus construtor, ok? Mesmo o primeiro par sendo o qualificador, ele não gera nenhum prejuízo para o construtor. Ele continua qualificando o construtor. Combinado? É isso aí. Então, todos os pontos do primeiro par seguem para a linha ascendente, para você funciona como qualificador, mas e para você também funciona como construtor. Não vai ter nenhuma mudança, não tem nenhum ajuste nesse sentido. Bom, em relação ao bônus construtor, era uma outra dúvida. Edinaldo, qual é a diferença das duas semanas? Vamos deixar claro aqui, então. A primeira semana é a semana da qualificação, tá? É a semana que você conseguiu formar a tua primeira célula de construção, é aquela semana de qualificação. E lá, o bonequinho lá, da árvore, ele fica amarelo. Ficou amarelo e você qualificou. Então, a semana seguinte é a semana do pagamento, é quando se inicia o pagamento. É claro, não é justo você se qualifica hoje e já amanhã. Não funciona assim, porque a participação do bônus construtor é uma participação no faturamento da semana anterior. Combinado? Então, a primeira semana é a semana de qualificação, ok? E a segunda semana é a semana de pagamento, isso em relação ao bônus construtor. Tá, algumas pessoas também me perguntaram em relação aos pontos de pedidos. É muito importante ressaltar que nós não trabalhamos com pacotes, nós trabalhamos com pedidos, com uma quantidade de produtos e serviços. Então a pontuação, ela vai variar de acordo com a margem de cada produto ou serviço. Tá? Nós não teremos só pedidos de 1.000 pontos, de 600 pontos e de 200 pontos. Já existe onde pedido de 650 pontos, vão existir de 300 pontos, de 100 pontos, de 400, não importa. Tá? Isso vai variar de acordo com a margem que a gente tem do produto ou serviço. Então, não vamos pensar somente em 3.000, em 600, em 200. Não funciona assim. Eu já tinha avisado desde o início e a ideia é que a gente esteja trabalhando para que no futuro você possa comprar o teu pedido independente da pré-formatação que existe hoje à disposição. Essa semana a gente vai falar bastante sobre cashback e como vocês sabem, algumas pessoas perguntam o que é o cashback. O cashback nada mais é do que um meio de a gente assegurar o crescimento contínuo da Bebom. E isso é a ideia, que é o meio de proporcionar a oportunidade de longo prazo. Nós não estamos aqui simplesmente para ganhar dinheiro hoje. A ideia é que o plano continue sendo viável ao longo dos próximos anos. E outra informação importante, o cashback ele considera apenas o bônus binário, a incidência do cashback é apenas sobre o bônus binário, então, e não é sobre a totalidade. Então, quando é que vai impactar? Chegando o percentual do cashback, é a trava que vai possibilitar que o plano de compensação não tenha nenhum efeito negativo sobre o negócio. Então, vocês sabem que o binário é muito acelerado, e as grandes empresas de multinível, seja em qualquer lugar do mundo, utilizam metodologia semelhante para assegurar que o plano de compensação ele seja execuível, ele seja atingível, ele seja sustentável, tá? Então é uma trava que a gente já tinha, não digo trava, mas é um sistema que a gente já tinha de proteção, um sistema de proteção, e que agora a gente está deixando isso cada vez mais claro, porque fatalmente, quando isso incidir sobre o teu extrato, você vai entender como ele funciona. Cashback não é menos dinheiro. Cashback é dinheiro por muito tempo. E essa é a diferença, viu? Cashback não é menos dinheiro. Ninguém aqui está falando em ganhar menos. A gente está falando em ganhar por muito tempo. E é a segurança que a gente precisa para deixar claro como funciona o nosso negócio. Tá? Me perguntam também acerca do plano novo. Então, nós simplificamos o plano novo. Nós tínhamos implantado o VMD, havia gerado um pouco de confusão no entendimento, e agora a gente retornou com a equiparação pela equipe menor. Então, um exemplo, você, para atingir a Rubi, a equipe menor com 20.000 pontos, você já se qualificou a Rubi. Mas existe uma diferença entre se qualificar e estar elegível, ou ter direito ao prêmio, a recompensa. Para você ter acesso à sua recompensa adicional, claro que os bônus, os ganhos,
eles continuam os mesmos. Mas, da mesma forma, os pontos são acumulados mês a mês e ano a ano, até que você atinja o status de Rubi a embaixador. Né? Basta chegar nos níveis, nos volumes de ponto acumulado. Mas, para ter acesso à qualificação, você precisa cumprir o requisito de frontais ativos. Vamos usar o exemplo aqui de um Rubi. Para você se qualificar Rubi, precisa ter 20 mil pontos acumulados, equiparados pela equipe menor. Então, 20 mil pontos. Edinaldo, eu sou Rubi? Acumulou 20 mil pontos a Rubi. Mas e agora? E o prêmio adicional? Eu tenho direito a todos os bônus, todas as 6 formas de ganho. Mas e aquele prêmio adicional? Para ter acesso como Rubi, precisa durante 3 meses, por exemplo, 3 meses consecutivos, você ter 3 frontais ativos. O que é um frontal ativo? É aquela pessoa diretamente patrocinada por você. Não importa se esteja na equipe direita ou na equipe esquerda ou em que nível ele esteja. Mas se foi patrocinado por você, 3 frontais ativos com 30 pontos durante 3 meses consecutivos, você então tem direito ao prêmio adicional de Rubi. Levando ao extremo, embaixador. Qualificação, né? Para ter acesso ao status, se qualificar embaixador, 50 milhões de pontos acumulados ao longo dos meses ou dos anos. Embaixador, chegou a 50 milhões de pontos, é embaixador. Para ter acesso à recompensa adicional, ao prêmio adicional, né? Precisa de quê? Precisa ter 15 frontais ativos. O que são 15 frontais ativos? Durante 3 meses, 15 pessoas, 15 microfranqueados patrocinados pessoalmente por você, com no mínimo 30 pontos a cada mês. Não necessariamente precisam ser os mesmos mês a mês, mas precisa ter 15 frontais naquele mês de qualificação, durante 3 meses consecutivos, para você ter direito à recompensa adicional de embaixador. A qualificação é muito simples, basta você atingir os pontos acumulados, tá bom? Da semana que vem eu estou aqui apresentando o plano para vocês. A gente está disponibilizando para que fique mais claro tudo isso, mas é só para acalmar um pouquinho em relação às dúvidas que tinham sobre essas melhorias. Combinado?